tem um grande CEO que não é vendedor. Sim. E obviamente que ele não vai bater na porta no sentido físico, como um vendedor porta a porta, mas a grande métrica do CEO é vender. O líder, ele engaja o time. Ele que faz ele traz a cultura da empresa. Então, assim, para mim é super importante o treinamento do líder, da mesma forma como a gente se engaja para ter o resultado do vendedor. Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 3 do Vortex. A ideia aqui é a gente trazer pessoas especializadas, como a nossa convidada de hoje, em treinar vendedores, treinar grandes times de vendas, especialmente que tenham desafios de fazer grandes milhões de vendas. Então a gente não está aqui naquele estágio de empresas que têm menor porte, não desmerecendo, claro, mas a gente discutindo sobre os grandes desafios de vendas em grandes estruturas, como a gente vai passar aqui o nosso podcast, como a gente já viu nos demais. Então, nesse terceiro episódio aqui, eu estou com a Paula Zambotti. Antes de apresentá-la, eu ia pedir para que vocês me sigam no Instagram, @MarceloCharra, para que a gente siga também aí, vocês sigam a Aceleração de Vendas, @Aceleração de Vendas. E claro, curtam o vídeo, compartilhe e mande para todos os seus amigos que querem discutir vendas e treinamento de vendas e vendedores num nível bastante elevado. É isso. Vamos lá para apresentar a nossa convidada, Paula Zambotti. Sim, bom dia a todos. Como vai? Muito bom ter aqui. Obrigada pelo convite, adorei estar por aqui e falar um pouco sobre treinamento, sobre educação e vendas. Eu acho que é um ponto que é bem importante, bem latente nesses últimos tempos. Sempre foi, né? Venda sempre foi, mas acho que é um ponto bem importante para a gente tratar aqui. Obrigada. Maravilha. Vou apresentar a Paula aqui. Nós somos parceiros de longa data aí, né? Tivemos já trabalhando na Porto em alguns projetos e sempre conversando, nos encontrando em eventos. E eu admiro muito a Paula porque tem uma perspicácia no processo de educação, assim, um pouco mais sofisticado do que a gente vê na média, por isso que você está aqui, porque aqui só obrigada. tem pessoas acima da média. Obrigada. Vamos lá, para falar aqui, fazer o protocolo e depois a Paula vai contar um pouquinho da trajetória dela, mas a Paula é coordenadora de treinamento da Porto desde 2020. Esteve até agora por trás da Porto Educ na área de treinamento para os times comerciais, então especializada em times comerciais. Depois a gente fala de tamanhos e quantidades, que é uma coisa surpreendente, e também dos corretores de seguros. Agora atua junto à Porto com grandes projetos de educação. Tem um projeto que está no forno aí, eu não sei se é sigiloso ou não, mas aí ela depois que vai poder dizer se é ou não, mas é uma coisa que vai revolucionar o mercado. Com mais de 15 anos de experiência em treinamento e desenvolvimento, Paula combina maternidade, um assunto maravilhoso que a gente vai falar, paixão por aprendizado e liderança. Paixão por aprendizado e por educação também, né? Com muita energia, posso comprovar que sim, transformou a forma de treinar de 37 mil corretores de seguro, utilizando além da plataforma de ensinos e treinamentos ao vivo, outros métodos como podcasts, vídeos bem-humorados no YouTube. Paula é uma mãe dedicada e amante da música popular brasileira, gosta de viajar e de fazer festas. Muito bem-vinda, Paula. Sempre bom tê-la aqui. Obrigada, Marcelo. Muito bom, vamos começar essa história aqui. Já que você falou que você é mãe, né? Você tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Que idade tá? Ele tem 14 anos, tá bem no período da adolescência. Aquele período que a gente ainda não... às vezes é meio criança, às vezes é adolescente, então tem hora que você brinca com ele, já não aceita mais, tem hora que quer que brinque, é bem, bem diferente esse momento. É um desafio, eu acho que para toda mãe e pai. Com certeza. E nessa idade, minha filha tem 15, né? Então é isso, quando é conveniente é mais criança, isso né? No mesmo. Dia das Crianças ainda é criança. Quer ganhar presente. No sábado à noite quer ir pra festa. É isso mesmo. Maravilha. Ou quando quer debater alguns assuntos, porque tem razão, porque isso que você está falando não faz sentido, é sempre assim. Eu costumo dizer que essa idade, né? Os primeiros 7 anos a criança é muito os pais, né? Dos 7 aos 14 ela começa a entender a identidade, dos 14 aos 21 aí ela já entende a sua própria identidade. Mas é desafiador. Desafiador, mas que bom, é uma alegria poder chegar em casa também e receber um abraço dos nossos filhos. Um amor, é um amor imenso, né, Marcelo? Sim, com certeza. E falando um pouquinho de maternidade, já que a gente começou por aí, como é que você vê esses desafios? Né? Eu vejo que as empresas estão muito mais solícitas, vamos falar assim, com as mães, que antigamente era algo legal, que você é mãe, mas tem que trabalhar. Como é que você vê essa mudança cultural nas empresas e também nas mães que
se permitem ficar com seus filhos, passar mais tempo com seus filhos? Como é que você vê essa mudança cultural? Eu vejo que, principalmente nas últimas empresas que eu trabalhei e na própria Porto, isto tem melhorado muito e as empresas têm se adaptado muito a esse cuidado com as mulheres em geral e com as mães. Criando espaços, às vezes, dentro da empresa para que ela tenha na questão ali de quando ela acaba de voltar de licença, então ter espaços que ela possa retirar o leite, tenha palestras voltadas para a questão da maternidade e do profissionalismo, de como empoderar a mulher no sentido de que ela pode ser mãe, que ela tem papéis na casa dela e tem papéis profissionais e como ela conciliar isso. Então, eu tenho visto que as empresas têm valorizado bastante e entendo que seja um momento de conscientização e de reflexão para vários empresários, para vários homens, ou até mulheres, às vezes, que não entendem, né? Então, quem não tem filho é diferente de uma pessoa que tem filho. Então, outro dia, eu estava tendo um papo no almoço, e aí acho que tinha 3 ou 4 mães e uma moça, bem mais nova, e ela falou, eu não pretendo ter filhos. Ela fala, a minha vida é diferente da de vocês. A minha vida, eu não tenho esses compromissos que vocês têm. Ela falou, se eu quiser estudar até tarde, eu saio do trabalho e vou estudar até tarde. Se eu quiser fazer uma academia... E aí ela falou assim, respeito, mas é uma decisão que eu já tive de não ter filhos. E aí a gente começou a debater sobre esse assunto, né? Como que era o desafio da gente que era profissional e ter um papel, uma segunda jornada em casa. E são escolhas e todo mundo se respeita e são pontos que a gente vê assim que é de bastante reflexão. Mas a mulher tem tem tido um empoderamento muito maior. E eu acho que para a sociedade isso é muito legal. Quando a gente fala, por exemplo, eu não sei a sua mãe, mas a minha mãe, a minha avó eram donas de casa. Sim. E não é algo muito distante, né, Marcelo? É algo bem recente. A minha família, no geral, poucas mulheres trabalhavam. Hoje você vê um monte de mulher trabalhando e a gente se empoderando e podendo ter colocações em frente ao mercado e sendo respeitada, começando, ou já sendo respeitada na questão da maternidade. Mas a gente sempre acha que está devendo, viu, Marcelo? Né? Eu sei. Você sempre está devendo na empresa, ou você está devendo em casa. Eu imagino. É um trabalho... Porque por mais que as pessoas digam que não, né? Assim, você tem menos horas disponíveis. Sim. Né? Porque quando chega em casa, o marido ajuda e tal, mas a mulher que ainda, né? Não sem nenhum tipo de machismo aqui, mas assim, a mulher tem um cuidado a mais e os filhos e tal. Então, sim, a mulher tem 3 atividades. Por mais que seja um pouco mais reduzida, ainda... ainda tem isso. Mas eu dizia, quando meu filho era bebê, eu falava assim, parece que eu tô indo embora devendo pra empresa, eu cheguei em casa devendo pra ele. Porque ele passou o dia inteiro na escolinha, eu só vou ter esse pedaço pra ficar com ele. E quando eu saía, ia ter reunião, eu tinha que falar, olha, eu preciso ir embora, porque eu tenho que pegar meu filho. Então, a sensação é essa, mas eu acho que é uma evolução. Sim, né? Maravilha. Ontem a gente estava num prédio aqui fazendo uma reunião, e aí eu vi uma moça descendo no prédio corporativo, né? A moça descendo com um carrinho de bebê. E aí me chocou assim, porque eu falei, nossa, não é uma cena que você tá acostumado num prédio corporativo ver, né? E aí eu não sei se ali é o mesmo prédio a gente tava numa empresa, não sei se é o mesmo prédio da Unilever, enfim. O fato é que foi uma cena que, né, que bom que seja mais comum, né? E aí também a gente poderia problematizar dizendo também, mas será que para criança passar, né, o dia no trabalho também, será que é bom, né? Mas enfim... São os desafios aí não que vou a gente negar tem. que eu já levei meu filho, ele ficou dormindo embaixo da minha mesa enquanto eu trabalhava, porque é época de férias, né? Sim. Você não tem para onde levar, e aí tinha dia que falava, tem 2 dias aqui que eu vou ter que trazer ele. Aí montava ele ficava brincando embaixo da minha mesa, com o celular e deitadinho, e eu trabalhando. Aí eu falava, eu vou numa reunião, já volto. E ele ficava lá, o pessoal ajudava, mas era um dia ou outro, mas não vou negar que eu já levei, não. Uma história boa para contar. E é tão legal isso, porque antigamente a gente via que as mulheres né, tinham os bebês, etc e tal, e depois eram demitidas, né? Sim. E aí minha leitura sempre foi, o ser humano, o poder máximo é dar vida a um outro ser humano. Sim. E só quem tem isso são as mulheres.
Então, imagina o poder que uma mulher tem, e aí quando ela tá no auge do ápice do poder, que é ter um filho, a empresa vai lá e manda ela embora. Mas isso aconteceu comigo, tá? É mesmo? Aconteceu. Eu fui desligada, porque o meu filho, meu filho do coração, eu não cheguei a engravidar. E aí, eu não sei, a mulher, acho que ela tem 9 meses para se preparar. Como num processo de adoção, a sua gravidez é de um dia e meio. Então, assim, você tá no processo, a hora que você é chamado, você precisa ir. E aí, a partir do momento que você aceita, você tá de licença maternidade. E aí, eu peguei uma licença maternidade e, tipo, as coisas estavam rolando. O dia que eu voltei de licença, eu fui desligada. Caramba! Eu fui desligada. E pra mim foi um choque, né? Porque eu entendi que, assim, como eu tive que sair, eu não tive aquele período todo para me preparar ou para deixar um substituto. Apesar de ter sempre alguém que a gente está formando como sucessor, foi um choque para mim. Puxa vida. Foi um choque, mas e eu era a única mulher no meio dos gerentes na época, e aí, assim, eu não sei, não vou julgar, mas me deixou bastante abalada essa questão, assim. Eu acho que esse é o poder da mulher, né, de passar por cima disso, assim, e aí quando a gente vê essas histórias, fica até emocionado, assim, no sentido de dizer que, esse é o poder de uma mulher. Uma mulher tem o poder de fazer isso. Os homens talvez não conseguiriam. Né? Em algum lugar ele ia dar uma derrapada. Eu brinco, a gente fala do DISC, né, do mapeamento de perfil comportamental, e aí o William Marston, que foi o professor que criou o DISC, chegou um estúdio de desenho e pediu para ele criar uma personagem que fosse perfeita nos perfis comportamentais. E aí ele criou a Mulher Maravilha. E eu digo, não poderia ser o Homem Maravilha, porque ele não ia conseguir lidar com tanto poder, né? Então, realmente, eu sou fã das mulheres, assim, porque eu sei que tem as adversidades culturais do trabalho, mas tem também essa questão de um cuidado a mais em casa, com o filho e tudo mais. Parabéns pela história, pela vitória. Imagina. Pena, perderam você. Olha que coisa boa. Não, outra mas empresa... aí tem coisas assim, tem portas que se fecham e outras melhores que se abrem. Sim. Então, tudo isso acaba, aí você fala, não, era para acontecer, era para ser desse jeito, porque teve outras coisas legais. Eu vi uma frase esses dias assim, né? Que quando acontecem essas adversidades, vou falar de Deus, porque eu acredito em Deus, mas enfim, Deus, ele coloca uma barreira atrás para você não conseguir voltar e abre uma janela na frente para você ter que ir. Exatamente. Né? Então, perderam uma excelente profissional e alguém ganhou uma excelente profissional. Obrigada. Muito bom. Que legal, Paula. E me conta um pouquinho, como é que foi sua trajetória profissional? Assim? O que você cursou, que faculdade você fez e por onde você desenrolou toda a trajetória, depois a gente aterriza na Porto. Tá, na verdade, eu venho de uma família que a minha avó era professora, né? E aí, a minha avó, a minha avó paterna e as irmãs do meu pai, todas eram professoras. Então, assim, era meio que uma profissão legal. Porque que eu me lembre, na minha época, assim, profissões femininas ou era professora, ou era secretária, tinha isso muito forte. E aí eu fui muito influenciada por essa questão da educação na minha família paterna. E aí eu fui fazer pedagogia. Na pedagogia, eu fui para ser professora escolar. Que ia me formar para ser diretora de escola, administração escolar. E aí, quando eu estava na faculdade, eu descobri que tinha uma especialização que era para a área de treinamento. E aí eu fui entender, e aí eu descobri que era isso que eu queria fazer. Eu falei, não, eu quero trabalhar em empresa com educação. E aí eu segui essa carreira. Fui fazendo estágio, trabalhei em banco, e aí eu via que a minha visão era muito formada para a educação. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer pós-graduação em administração de RH, fui fazer MBA em gestão de negócios. Então eu fui abrindo um pouco minha visão empresarial de business, porque eu era muito voltada para a educação. E aí eu fui seguindo essa carreira. Entrei num grande banco. Eu era ali, eu entrei por portas de atendimento, e aí o pessoal percebeu que eu gostava muito de educação, fiz um processo de recrutamento interno e entrei para o treinamento. Aí eu era analista técnica, eu passei por todos os cargos dentro de uma área de treinamento, desde estagiária
a analista sênior, supervisora, coordenadora, gerente, eu tive essa trajetória em todos os cargos. E aí, no banco, quando eu estava lá, eu recebi uma proposta para montar a área de treinamento do UOL, bem naquela época que era o boom da internet, que tudo estava crescendo para a internet, era a internet de escada, e aí eu fui montar a área de treinamento do UOL. Lá a gente tinha um desafio bem grande, porque assim, era muito técnico, né? Por ser internet, era bastante técnico. E aí a gente ter que mostrar a questão da venda, do atendimento, do tratamento de pessoas para pessoas bastante técnicas foi bem desafiador. Aí eu trabalhei na Globo, depois, Globo.com, porque era muito mais ou menos o mesmo trabalho que eu fazia no UOL. Trabalhei em 2 empresas grandes de call center na área de treinamento, aí eu fui para a área de RH mesmo. E aí depois eu entrei numa Big Four e trabalhei nessa Big Four por 8 anos. E aí o meu desafio era treinamento de líderes, treinamento de sócios, treinamento de diretores. Então o meu foco maior era comportamental e voltado para a liderança. Aí fiquei lá durante esse tempo e acabei entrando na Porto. Na Porto eu já tô, como você disse, desde 2020. E o desafio é um pouco diferente, né? Porque eu não faço parte da área de recursos humanos. É uma área que a gente foca em treinar o time comercial e os corretores e parceiros de vendas. Esses parceiros de vendas no Brasil são mais ou menos 125 mil. E cadastrados com a Porto, 37 mil. Né, que são que ativos. Tem ativos com a Porto. Então, eu tenho o desafio de treinar o time comercial para prepará-los para lidar com esses corretores de seguros e parceiros de venda em geral, e também de treiná-los para que eles consigam vender os produtos Porto, para que eles tenham sucesso na corretora deles, porque é uma coisa que a gente se importa bastante. Não é só treinar ele para vender, mas conforme a gente ajuda ele a crescer o negócio dele, a corretora dele, ele vai vender mais, ele vai melhorar o negócio dele como pessoa jurídica. Então, tem esse desafio também de não é só produto, não é só ferramenta, mas é a relação com o empreendedorismo, com a venda e toda esse leque aí de conteúdos que a gente tem para oferecer para o corretor de seguros. Maravilhoso, acho que uma coisa super legal, assim a gente vai aterrissar um pouco mais de Porto, né? Mas em falando de Porto, o trabalho é muito completo e é uma coisa assim como um processo quase que social de educação. Sim. De uma massa de quantidade de pessoas gigantesca que supre muito dos gaps aí de governo, etc. e tal, né? A gente já se aprofunda lá. Mas, Paula, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu sempre estou do outro lado da mesa, literalmente, e nós, como fornecedores de treinamento e desenvolvimento, sempre chega a pergunta: como calcula o ROI do treinamento? Então a gente já vai aterrissar nas suas experiências, mas deixa eu te fazer essa pergunta agora ao contrário. Como é que, né, as pessoas mandam aqui e-mails dizendo assim: eu quero treinar meu time em técnicas de vendas. Aí a gente já fala, tá, técnicas, né, já é no plural, quais delas seriam, né? E eu gostaria de saber qual ROI você promove após o treinamento, né? E a gente, enfim, tem que uma resposta um pouco mais estruturada. Então, como é que você responderia essa pergunta? Ou como é que você tem visto soluções que vão nesse lugar? Porque é sempre uma preocupação do empresário de ter uma resposta de curto prazo, no sentido de dizer, cara, eu vou investir X, eu quero ter tantos vezes X. Como é que responde essa resposta no mundo corporativo hoje? Isso é um grande desafio para a área de treinamento no geral, né? Sim. Não é só na área de vendas. Aliás, olhando hoje que eu trabalho com um time de vendas, eu entendo que é a forma mais fácil da gente medir o ROI. Muito mais do que, às vezes, um comportamental que você precisa ficar observando o profissional, olhando outros resultados para você fazer a relação ali com o treinamento. Então, o que a gente faz ali na Porto? E vou falar, eu comecei, mas a gente ainda está aprimorando. Primeira coisa é olhar um pouco
dos corretores, dos participantes do treinamento, de quem participou do treinamento em relação à venda. Então, por exemplo, digamos lá que nós treinamos cartão Porto, né? E aí a gente faz uma medição de quanto ele vendia cartão Porto antes do treinamento, e aí a gente olha quanto ele passa a vender após o treinamento. Isso é um dos comparativos. Outro, quanto que quem participou do treinamento vende a mais em relação a quem não participou. É outro tipo de comparativo que a gente faz. Então, a gente pega uma base de quem participou e uma base de quem não participou, e faz esse cruzamento, e geralmente a gente consegue mostrar que quem participou realmente vende mais. Outra coisa que a gente tem feito, existem as campanhas de vendas. Então, olhando quem participou da campanha e participou do treinamento, em relação e o cruzamento de quem não participou, que participou da campanha, mas não fez treinamento. E aí a gente chega a um número de que quem participou da campanha e participou do treinamento tem 60% a mais de vendas do que quem não participou. Nossa, que maravilhoso. Esse é um número que a gente levantou recentemente. E é bem legal isso e palpável de mostrar. Então, isso mostra que a educação, ela faz todo o sentido dentro da área de vendas. Porque, muitas vezes, a pessoa acha que ela entende daquele produto, ela acha que ela entende daquele processo, e ali você traz argumentos, você põe ele para refletir, você põe ele para esclarece pontos, e traz a técnica de venda e os argumentos que ele tem que ter para poder fazer a venda, e aí a gente consegue alavancar isso com campanha de venda. Que legal. Isso é bem importante, tanto que depois da gente olhar esse número, nós vamos fomentar ainda mais a questão da campanha e do treinamento juntos. Nossa, que legal. Porque eu estava conversando agora um pouco mais cedo com uma empresa que a gente fez um trabalho, e aí a gente identificou os gaps dos vendedores, né? Então, para dizer bem rapidamente assim, tinha um gap emocional muito grande da pessoa não se sentir confiante, dela não se sentir, né, nesse caso especificamente, representantes. Mas ficou muito claro o diagnóstico, assim, eu tenho essa dor. E aí, conversando com os sócios da empresa, eles falaram assim, cara, mas o meu time não quer parar para ser treinado. E eu disse, olha só, você tem um problema. As pessoas estão dizendo, pelo diagnóstico de maneira expressa, que tem um problema de inteligência emocional. Você percebe que esse problema de inteligência emocional faz com que o cara venda menos. E tem uma dor que é tirar esse cara do campo para treinar. Só que se não resolver essa dor, daqui a um ano você vai fazer o mesmo diagnóstico e vai ter a mesma dor. Então, eu diria que assim, investir em treinamento é algo que você vai ter que fazer como um processo de fé para poder ver se melhora, mas eu achei sensacional isso que você colocou de atrelar isso a uma campanha. Né? Então, você tem que vender e tem também que treinar, porque aí você alia as duas coisas e acaba tendo um incentivo, não só pela educação em si, né? Porque o vendedor ele não foi treinado a ser treinado, né? Sim. Quando você pega outras profissões, sei lá, o médico estuda há 6 anos. Então, para ele estudar 1 ano a mais, ele está treinado a estudar. O vendedor não, ele se torna vendedor, né? Ele se torna vendedor. E outra coisa assim, quem vende, ele precisa ter essa clareza de o quão importante é ele ter os argumentos, do quão importante é ele ter o conhecimento para poder fazer a venda. E por isso que a gente vai fomentar a campanha. E uma coisa que a gente vai trabalhar, provavelmente, e a gente está pensando nisso, é assim, se ele ganhar uma pontuação na campanha por ele ter feito o treinamento. Que legal, que legal. Então, isso faz diferença. Maravilhoso. Então, você treina, você ganha percentual de pontos a mais. Muito bom. Para você ser premiado. E as premiações são maravilhosas, né? Sim. E aí sempre estimula, né? Ah, sim. Coisa boa. E olha só, Paulo, a gente estava comentando também, né, a dificuldade ainda das pessoas se assumirem vendedores, né? A gente tem no nosso programa de liderança, a gente trabalha com uma ferramenta que chama alinhamento neurológico, e a gente vê o quanto dos vendedores não assumem a identidade de vendedor. Né? E você diz, é o consultor de vendas, é o gerente de negócio, o gerente comercial, e são todas atribuições
tudo para não dizer que é vendedor. E eu sempre reforço que a palavra que faz o dinheiro mudar de bolso é vendas. No Brasil, pelo menos, essa é a palavra. Sim, sim. Né? Como é que você vê essa diferença de assumir o papel de vendedor? Você disse que teve um tempo em empresa de call center e dentro de uma Big Four. Como é que você entende assumir essa identidade, se é mais fácil para um ou para outro, ou se você entende que ainda é uma dor tanto para um cara que é o sócio de uma Big Four, quanto para um cara que é de call center? Um cara de call center, tem gente que ele tem algumas pessoas que elas já vêm com esse skill. Eu vendo, eu gosto de vender, ele sabe que o salário dele vai ser maior por ele vender. Quem não tem perfil já fala, não tenho perfil, não quero atuar nisso. Agora, quando o cara é muito bem... ele tem hierarquicamente um patamar mais alto e ele se formou para ser um excelente técnico naquilo que ele faz. Aí eu estou falando um pouco de sócios, de gerentes, de diretores, por exemplo, de uma Big Four. Ele estudou para aquilo, ele não quer ser vendedor. E os desafios e as metas dele são focadas na venda. Então, a gente tem o desafio de muitas vezes ter que fazer o treinamento de venda, elaborar um treinamento de venda e não colocar o nome que é venda. Porque se você põe que é venda, ele fala, não vou. Ele não vem, ele fala, eu não me formei para ser vendedor. Eu não me formei para fazer venda. Eu me formei para ser técnico. E quando ele chega hierarquicamente num nível muito alto na empresa, ele precisa vender. Então, alguns aceitam, a maioria não aceita. E muitas vezes a gente elaborou treinamentos sem falar que era treinamento de venda e não podia falar venda no treinamento. A gente falava treinamento de relacionamento, treinamento venha aumentar o seu relacionamento com o cliente. Então, falava de outra forma. E quando chegava lá, ele tinha o treinamento e aí ele via, isso aqui faz todo sentido. E aí eles começavam a praticar. Mas se você escrevesse venda ou alguma coisa que denotasse que seria um treinamento de venda, a gente não tinha aderência ao curso. E aí, assim... E muitos, você vê engenheiros, por exemplo, uma vez eu trabalhei numa empresa que a gente atendia a HP. E os principais técnicos, eles eram vendedores, mas eles tinham essa clareza. Eu trabalho na HP e eu vou lá, eu explico, eu detalho o que a HP faz e aí a gente faz a venda. E ele tinha essa clareza, que ele era um técnico, mas ele fazia a venda. E aí, beleza. Agora, quando o cara tá num nível muito alto, ele fala, eu não tô aqui para vender. E se você pudesse olhar, né, assim, quando você deve ter vivido várias situações de estar diante dos diretores, sócios e ter que discutir esse tema nesse lugar aí, né? Para poder solucionar, inclusive. Se você pudesse olhar pelos olhos deles, o que você acha que eles estariam sentindo ou vendo para dizer isso? Cara, se tiver uma palavra vendas, eu não vou. O que será que passa na cabeça desse cara? Então, a primeira coisa é que a gente era bastante alinhado com o CEO da empresa. Tá. Então, a gente tinha... Porque o CEO, ele tem clareza do que ele quer, né? Então, a gente... Toda vez que ia fazer esse tipo de treinamento, a gente alinhava. E ele falava, eu quero que os caras vendam. Eu quero que eles precisam entender que o papel deles é trazer vendas para a empresa. Conseguir outras empresas para a gente trabalhar. Então, esse alinhamento a gente tinha. E aí, assim, quando... a gente levar, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas assim, a gente não chegava a falar para eles que seria a venda. A minha pergunta, assim, hipoteticamente, né? Quando as pessoas negam que não querem ser vendedores, ou a ponto de você ter que mudar o nome de um curso para ensinar uma técnica que no fundo é de vendas, o que você acha que esse cara sente para falar isso? Para falar assim, eu não quero ser vendedor, né? Eu sou muito inteligente, vendedor é burro. Qual que será que é a dor que o cara tem de dizer, eu sou um alto executivo, sócio de uma Big Four e eu sou um vendedor foda? Como, por exemplo, é bem resolvido o João Adib da CIMED, que o cara fatura 5 bilhões e ele é vendedor. Sim. Então, o que será que tem, sabe, essa lacuna? Eu acho que é a questão mesmo de que eu me preparei para ser um executivo, eu não me preparei para ser vendedor. Para mim era muito claro isso. Eu sou um executivo, eu não sou vendedor. E aí é isso que tinha muito como claro.
Mas a hora que ele fazia o treinamento, ele via que fazia sentido. Às vezes, e aí assim, eu assisti uma peça de teatro essa semana, a semana passada. Já dá a dica, então. Foi lá na Porto, foi O Homem que Queria Ser Livre. Tá. E aí uma coisa que ele fala é assim, o que eu não sei, ele fala na peça, o que eu não sei não existe. Então, o desconhecido, às vezes, a pessoa acha que aquilo... se eu não sei o que é vender, eu não vendo, né? Uhum. Então, é isso que me vem muito na cabeça, porque se o cara não sabe, não vou vender, então eu não vendo. A partir do momento que você dá clareza para ele, e aí você chama de relacionamento o que ele vai fazer, aí ele fala, isso faz sentido, isso faz sentido. Entendi. Tem uma mística do que é ser o vendedor, né? E vendedor parece que vendedor é o cara que fica batendo na porta, e não é, né? Muitas vezes ele precisa ser um executivo vendedor. Eu costumo dizer que mas a gente pode dizer que não é. Então, quando você pega um grande CEO, não tem um grande CEO que não é vendedor. Sim. E, obviamente, que ele não vai bater na porta no sentido físico, como um vendedor porta a porta, mas a grande métrica do CEO é vender. Exatamente. Quando a gente fala, putz, a empresa vai crescer, legal. Em alguns casos é crescer lucro, e aí você vai dizer que ele vai trabalhar para dentro para reduzir despesa, custo, etc e tal, mas no fundo o CEO é o cara que tem o desafio ali de fazer a companhia crescer, né? A gente tem andado em grandes companhias, eu acho que esse bichinho das startups de crescer exponencial contaminou as grandes companhias. Exato. Então, a gente estava conversando com uma empresa ontem que faturou 1,2 bi e quer em 5 anos chegar a 3 bi. Ou seja, o cara vai dobrar de tamanho, mais que dobrar um pouco, só que é uma empresa de mais de 1 bi. Então, como é que faz isso se eu estou negando a palavra vendedor? Eu sempre trago o exemplo do Unibanco, né? Aquela propaganda tinha uma propaganda do Unibanco que falava o banco que não é banco. E aí, quando a gente fala o banco que não é banco, ele não é seguro, ele não traz rentabilidade. Então, eu nego também os atributos positivos da palavra banco. Quando eu falo eu não sou um vendedor, fala, cara, legal, então como é que você vai aumentar o faturamento da sua empresa? Então, eu acho que tem um lugar aí e que eu tenho visto cada vez mais que tem sido uma zona de discussão e a gente se apropria muito desse lugar com força assim para dizer, cara, se você não é vendedor, sua empresa não vai sair de 1,2 bi para 3. Simples assim. Exatamente. Porque a maior referência, a sua maior dor vai ser crescer em faturamento. O faturamento vem de venda. Né? Então, esse é um mistério aí que a gente tem que desmistificar. E aí, voltando um pouco aqui para Porto, né? Como é que você vê, vamos ver a outra ponta. Então, eu sou líder de treinamento de uma área de uma Big Four, em que eu tenho que falar para o cara vender, mas sem falar a palavra vendas, e o cara ali acha que é muito inteligente para ser vendedor. E aí a gente tem do outro lado o treinamento de corretores, que essencialmente o cara é vendedor. Sim. Como é que você vê a leitura? O corretor ele fala assim, cara, eu não produzo nada, entre aspas, eu vou comprar de alguém e vender para o outro. Né? Então, esses caras se identificam como vendedor? Para ele é claro esse lugar do vendedor? Ou você ainda sente que o corretor ainda tem dúvida pela palavra vendedor, por estar associado? Não, eu não acho que ele tem dúvida de que ele vende. Tá. Mesmo porque ele corre atrás da venda. Sim. Então, o corretor... Já nasce assim. O corretor ele nasce tendo que vender. E aí, eu acho que o desafio agora que a gente tem como seguradora, e não só a Porto, mas todas as seguradoras, é mostrar que essa profissão de vendedor, de corretor, ela não é só uma profissão de vendedor, ela é uma profissão de um executivo, que talvez trazer um pouco do que a gente tinha na Big Four, né? Então, assim, você é vendedor, beleza, você já assumiu que você é, mas você também é executivo. E como que ele alavanca mais a corretora dele, se ele se dedicar mais à parte empresarial, se ele se dedicar mais ao financeiro? Porque o corretor, ele nasce só vendendo. E, às vezes, ele não tem clareza da parte de empreendedor que ele precisa ter. E aí, ele só se dedica à venda, sem olhar para a parte de empreendedor. Então, esse que é o nosso desafio agora. Olha. Mas o corretor, ele se entende, sim, como vendedor, ele não tem nenhum tipo de problema. Aliás, existem grandes corretoras, mas grandes mesmo, com altos faturamentos, que são empresários que começaram pequenininho e hoje são grandes corretoras aí no mercado. O cara é uma empresa de venda, né? É uma empresa de vendas. Basicamente ele vende. Tem umas que já estão nascendo totalmente digital, eles montam um call center, e aí assim, a SUSEP, que é o que faz o corretor vender, é do dono, e aí ele tem uma equipe, sei lá, de 1.000 funcionários,
fazendo as vendas. E o lance também agora de que, assim, como a gente fala muito de venda consultiva, né? Também o corretor, ele precisa entender que ele é um vendedor não só de um seguro, mas que ele é um corretor da vida do cliente. Então, ele precisa olhar para a vida do cliente na íntegra. Sim. Então, por exemplo, você é um empresário, você tem família, não sei se você tem cachorrinho, não sei se você tem carro. Sim. Então, assim, se o corretor ele olhar para a sua vida, ele vai ver que ele pode te oferecer um seguro de auto, ele pode oferecer uma previdência para sua filha, ele pode oferecer um seguro para sua residência. Se você tem uma empresa, você pode ter um seguro para sua residência, você pode ter um cartão de crédito que seja da empresa, você pode ter uma assistência médica para o seu cachorrinho, você pode ter seguro saúde para a sua empresa. Então, assim, é esse o nosso grande desafio, de que o corretor, ele perceba que ele não é corretor de um produto, mas que ele pode vender multiprodutos, né? Para um cliente só. Você foi falando, eu tô me lembrando aqui que eu compro, exceto casa e carro, que é com o mesmo corretor, todos os outros produtos que você falou, eu compro com pessoas diferentes. Então, deveria ser o mesmo corretor. Se o seu corretor do carro, ele tivesse essa clareza, talvez ele te venderia outros, ele cuidaria da sua vida integralmente. Sim, sim. E a gente fala isso... É um agente de vida, né? E a gente fala isso, a gente chama isso de matriz de oportunidade, né? Sim. Então, o mais difícil é conquistar o cliente. Então, às vezes você está fazendo o seu seguro do carro há 10 anos com o mesmo corretor. E aí o seguro viagem você vai fazer com outra empresa. Exato. Ou o seguro da sua casa, etc e tal. Nossa, eu achei muito legal que você trouxe essa volta, né? Então, quer dizer, eu tenho os altos executivos que não querem ser vendedores, mas eu também tenho os vendedores que não querem se tornar um executivo. Não tem clareza, né? Não tem clareza. Seria isso porque a gente não tem Eu costumo dizer que a gente está trabalhando para formar a nova geração de profissionais de vendas, né? Sim. Eu entendo que os vendedores se sentem pouco profissionais, não estudaram para serem vendedores, então na área de treinamento, até a gente pode falar um pouco sobre isso, você tem uma dificuldade no sentido de dizer assim, quando eu pego uma sala com 30 vendedores, eu não sei qual é o zero de todo mundo. Se eu pego 30 engenheiros, eu falo, cara, todo mundo estudou 5 anos, se eu falar um termo técnico de engenharia, pelo menos todo mundo já ouviu falar. Em vendas, não. Cada um veio de uma escola, né? Exato. Será que tem um pouco nesse lugar assim de que o vendedor não se formou vendedor, então agora que ele tem que se transformar em um executivo, a lacuna que tem entre eu ser um vendedor que eu fui criado na prática e acumulei muita inteligência, mas uma inteligência mais prática, né? Vou ter dificuldade de ser um consultor de negócios, um analista de negócios, um executivo mesmo? Eu acho que sim, porque como ele corre muito atrás da venda, e não é que ele não queira, talvez ele não soubesse. E é o que você falou, ele aprende na prática. Ele tá lá no dia a dia, o negócio apareceu, ele vai ter que correr atrás e fazer. E aí nós estamos generalizando, não são todos assim. Sim. Tem alguns que correram atrás, que entenderam, que buscaram o conhecimento. E aí vem essa nova geração agora, que é uma geração que muitas vezes, principalmente quando a gente fala de sucessão, que ele pegou a empresa do pai já madura, com muitos clientes, e agora ele ingressa com uma formação já diferente, e ele entra numa pegada mais digital. Então, muitas vezes a gente também trabalha lá o processo de sucessão e existe o conflito de que eu vivi assim, eu fiz assim desse jeito, só que agora você está vindo com um conhecimento que, para mim, eu acho que não dá certo. Então, a gente também trabalha isso com as corretoras e com o processo de sucessão, porque chega um filho jovem que vai assumir com uma formação diferente e um pai que lutou, que trabalhou pra caramba e que fez aquilo crescer e que agora é imenso. E aí chega o filho com outros métodos. Então, é um ponto aí que a gente tem pensado bastante para ajudar o corretor a aprimorar. Maravilhoso, que legal. E dentro desse desafio, né, a gente falou um pouquinho de ROI do treinamento, como é que é o desafio? Assim, a gente entende que quanto mais individual a educação, né, corporativa, aula de violão, qualquer aula que você vai fazer, quanto mais individual, melhor. Como
tratar essa questão da individualização quando você tem um universo aí de 40 mil pessoas, 30 mil corretoras, né? Então, pessoas são muito mais, né? Sim, são muito mais. Como individualizar e deixar esse treinamento algo mais legal, né? Como a gente falou, o vendedor é um cara muito prático, ele aprende né? Então tem alguns vendedores que falam, teoria para quê? Na prática é diferente e tal, não sei o quê. E meio que já negam a possibilidade de serem treinados e de aprender algo novo antes de se anunciar o que você vai fazer. Sim. E dentro desse universo, como tentar individualizar, assim, com tanta gente para ser treinada? Isso é uma coisa que a gente, principalmente depois da pandemia, que a gente pensou bastante, porque assim, se ampliou muito as formas de aprendizagem, né, Marcelo? Antigamente era o presencial, e aí depois tinha uma plataforma. Com a pandemia, as pessoas perceberam que elas adquirem o conhecimento do jeito que elas quiserem, né? Então, assim, tem gente que eu quero aprender a cozinhar determinada coisa. Você vai no YouTube, você vai lá e coloca a receita e tem um cara fazendo junto com você. Ou se você prefere ler, você vai lá e pega a receita e segue. Ou se você prefere, sei lá, ouvir, você tem podcast de coisas de cozinha. Aí você ouve. E aí, uma das coisas que eu percebi era isso, que diversificou muito a questão da forma de aprender. E aí a gente precisa ter clareza desses pontos, né? Então, e isso sempre existiu, né? Tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. E quando a gente fazia um treinamento presencial, a gente procurava mesclar na metodologia esses pontos dentro do presencial. E aí a padronização, a customização, é lógico que ela é mais... o resultado é melhor, né? Mas a padronização, a gente consegue consolidar mais a mensagem que a gente quer passar de uma forma total, e o controle também é melhor com a mensagem que a gente está passando. Então, as duas coisas precisam ser alinhadas. A padronização junto com a padronização junto com a individualização. Sim. E aí, eu tenho um exemplo que a gente fez ali na Porto. Por exemplo, a gente tem corretores, sucursais. Sucursais são essas casas de vendas em todo o Brasil, né? Então, no Brasil inteiro, existem as sucursais. Seria como se fosse uma regional. Uma regional. E essa regional, ela tem os corretores que são afiliados a ela ali. Então, por exemplo, na Bahia, tem a sucursal da Bahia, que tem corretores da Bahia. Em São Paulo, tem milhares de sucursais com corretores afiliados a essas corretoras. E aí, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul. E aí, assim, são culturas diferentes, são formas diferentes de atuação. E eu precisava treinar todo o comercial num jeito Porto de vender, que fosse para eles passarem isso para todos os corretores do Brasil. E aí, qual foi o trabalho? Primeiro, a gente ter um alinhamento do que era necessário, entender qual é esse jeito Porto, porque no Nordeste é de um jeito, no Sul é em outro, no Sudeste é outro, no Centro-Oeste é outro. Então, o que a gente acabou fazendo? Pesquisas com as diretorias comerciais, com os gerentes comerciais, com os analistas e o time da sucursal e com os corretores. Então, para a gente achar o ponto de intersecção que existia nesse jeito Porto. Identificado isso, aí sim você sai desenhando o treinamento. Então, o que a gente precisa passar como modelo Porto de venda? E aí a gente fez esse desenho desse processo, desse conteúdo. E aí vem a questão que conteúdos que a gente tem que passar para todo mundo que é igual? E que conteúdos são específicos que a gente precisa trazer, por exemplo, para a liderança, para um cargo de analista, para um cargo de quem está fazendo o atendimento na ponta. E aí a gente começou pela liderança, além de estar treinando, a gente ia validando o conteúdo, e aí a gente abria sessões de coach específicas para os grupos poderem ter aquilo um pouco mais individualizado. Que legal. Então era uma trilha, tinha o conteúdo que era
para todos, a gente abria, e aí tinha podcast, tinha infográfico, tinha outras formas de conhecimento, e eles se encaixavam nas mentorias conforme essas turmas de coach, conforme a necessidade que eles tinham. Que legal, nossa, muito bom. Aí e realmente foi um desafio, aliado às duas coisas, sim, né? Sim, muito bom. E a gente ainda tem um preconceito, né? Como é que você vê essa questão do coach, do preconceito com o coach? Que no Brasil deu uma popularizada no nome, né? Deu. Como é que você vê o trabalho de um coach, vamos dizer assim, né? E o preconceito, assim? Eu acho que eu acho assim, o coach, o ser coach é algo que é muito preparado para fazer o desenvolvimento de cada pessoa. Uhum. E eu acho que os primeiros coaches realmente foram bem efetivos. E eu usei muito na empresa contratação de coaches para trabalhar individualmente profissionais que precisavam de algum tipo de desenvolvimento, alavancar a carreira. E aí, eu acho que o negócio é que o curso se popularizou de uma forma que saíram cursos muito pequenos e não preparava realmente a pessoa para ser um coach. E aí, todo mundo saiu fazendo esse trabalho e muitas vezes não tinha o resultado que se esperava. Então, eu acho que acabou popularizando demais. E com pessoas e profissionais que não estavam preparados para isso. Mas eu ainda acho a metodologia importante, desde que ela seja séria, desde que ela leve em consideração exatamente aquilo que você precisa. Eu acho que o método é sério. Aí você tem que ver o tipo de profissional que você vai colocar. Então, não adianta falar. Eu tenho uma visão assim, né? Eu acho que teve uma questão de popularização do coach. E especificamente o nome ficou muito assim, né? Mas eu penso o seguinte, assim, olha que interessante, quando você tem milhares de pessoas que se tornaram coaches e que por algum motivo desembolsaram dinheiro para passar que seja 2, 3 dias para fazer um curso de coaching. O quanto o cara não se propôs a se desenvolver, investiu. Sim. E o quanto às vezes nós, vou falar aqui brasileiros, né, não desmerecemos isso, que é uma ação de um processo de autoconhecimento antes de tudo. Exato. Né? Quer dizer, o cara vai ser coach, ele pode servir outras pessoas, mas para quem já fez algum curso de coaching, tem um processo inicial de dizer, cara, tô perdido aqui na vida, ou quero de fato ser um terapeuta ou um coach, e a gente menospreza isso. Eu acho que está um pouco na raiz do brasileiro não valorizar muito o conhecimento, né? Só a questão mais material. Então eu sou um entusiasta do coach, mesmo tendo profissionais às vezes não tão bons, a gente também tem profissionais que fizeram faculdade que não são bons também. Exatamente. Né? Então, eu vejo nesse lugar, assim, eu admiro muito porque são pessoas dando um passo e aí não cabe a gente julgar se o primeiro passo dele está longe do meu primeiro. Eu acho que o que acabou, às vezes, interferindo um pouco nisso foi a questão de que existiam os cursos completos e aí outras pessoas que fizeram o curso aí falaram, agora eu vou dar curso de coach. Sim. E aí faz um curso menor, um curso... Com menos qualidade. Né? Não tô nem falando da pessoa que tem a intenção de fazer. O produto dele, de fato, não é tão bom. O produto não talvez estava tão com uma qualidade que deveria, mas... Muito bom. E evoluindo agora aqui, né, Paulo? Então a gente já passou por como é que a gente olha o ROI, um pouco essa questão do desafio de treinar grandes times. De novo, eu vejo que a raiz de vendas ela traz um desafio específico de desenvolvimento, no sentido de que a gente não tem uma uniformidade de formação inicial. Né? Eu posso talvez estar sendo aqui um pouco romântico, né? Mas a gente tem um processo de educação que dura, sei lá, 10, 12, 13 anos para a gente poder aprender a escrever e tal. Alguns questionam se é bom ou não, mas você tem um nivelamento. Né? Então, em vendas, a gente parte do princípio de que não tem um nivelamento. Como é que você vê o desafio aí da segunda camada, que é de formar os líderes ou os gerentes? Que passam por aquela seguinte frase: você perde um bom vendedor e ganha um péssimo gerente. Como é que você vê essa transição de vendedores que às vezes não tem tanta formação de modo geral e nem de liderança, se tornando líderes, e o desafio de treinar esse cara que às vezes veio só da parte prática e como líder ele talvez precise um pouco mais de teoria do que de prática, no sentido de conseguir conduzir o time e ter novas leituras? Eu acho que treinar o líder é tão importante quanto treinar o vendedor. Para mim, assim, não existe, é mais importante um ou outro. O líder e o vendedor precisam do mesmo cuidado e do mesmo tipo de
de desenvolvimento. Uhum. O líder, ele engaja o time. Ele que faz ele traz a cultura da empresa, ele que traz, ele dá as prioridades. O líder é ele que vai dar o foco que precisa para determinada venda. Então, assim, para mim é super importante o treinamento do líder, da mesma forma como a gente se engaja para ter o resultado do vendedor. E quais são os desafios de treinar um líder? O cara que já sabe, o vendedor já sabe tudo, né? Quando ele Aham. nasce, né? Aí o vendedor que se torna líder ele já sabe tudo duas vezes. Qual que é o Sim. desafio de treinar, né? De colocar esse cara numa posição, vou chamar aqui de aluno ou de treinando, Aham. de um líder de vendas que talvez, assim como os vendedores, tenham mais certezas do que dúvidas, né? Qual que é o grande desafio, né? De colocar 10 líderes numa sala, o que, que você vê de desafios? Eu acho que primeira coisa é relacionamento. Uhum. É saber lidar, porque isso não só na profissão de vendedor, mas quando ele é um vendedor e ele passa a ser um líder, ele precisa ter essa clareza de que ele virou o líder da equipe. Uhum. E aí ele precisa ter alguns desenvolvimentos voltados para análise de dados, de lidar com os vendedores, né? Porque a hora que você é vendedor, você está ali no mesmo tipo de trabalho. Uhum, Quando você uhum. passa a ser líder, você tem que ter uma visão diferente. Então, uma visão comportamental diferente, uma visão técnica diferente. Você precisa saber estabelecer metas, você precisa saber orientar, precisa acompanhar. Tudo isso eu acho que faz a diferença para que ele tenha uma postura diferente de quando ele era vendedor. E muitas vezes usar aquilo que ele já sabia fazer para poder trabalhar com o time dele. Mas como ele colocar isso? Sim. Será que vai usar da mesma forma? Sim. Ele vai ter que usar um jeito diferente, como um líder. Então, eu entendo que isso seja o desenvolvimento do líder, ele tem que saber lidar com as pessoas. E tem que saber motivar e tem que saber orientar. Eu tenho uma frase que eu acho muito legal, assim, que é, né, o vendedor fala, treinar, o líder, né? Treinar dá trabalho. Aí você fala, não, treinar é o trabalho. Esse é o trabalho do líder. Mas o que eu ia considerar é assim, eu vejo que o vendedor ele é um cara muito focado na execução. Até no perfil comportamental, ele é um dominante, um executor, etc e tal. E quando você passa para a função de liderança, você tem que abrir um espaço de planejamento e pensamento que não é natural do vendedor. O vendedor é o cara que está sempre fazendo. Ele precisa estar ligado na estratégia, né? Isso. Da empresa. Na parte tática, estratégica. O líder, se ele não tá por dentro, se ele não foca na estratégia da empresa, ele não consegue passar isso pro time. E aí, olha que interessante, porque a gente faz treinamentos remotos, né? Como vocês lá e tal. E aí o que a gente vê? Vamos falar, por exemplo, sobre escuta ativa. E aí o líder fala, cara, eu já sei sobre esse conteúdo, eu não vou entrar no treinamento. E a gente teve um caso muito legal numa indústria calçadista, em que o líder entrava 10 minutos antes. E ele começava a mandar o WhatsApp para a turma. Turma, e aí o treinamento e tal. Só que ele já sabia o conteúdo que ia ser dado. Ele poderia dizer, cara, pelo conteúdo eu não vou entrar. Mas o papel de liderança dele era tão claro que ele dizia assim, eu ficar 2 horas aqui vendo o treinamento vai fazer com que meu time fique. E nesse momento, esse é meu papel de liderança. Não importa que eu já sei o conteúdo. Eu não estou perdendo tempo porque eu não estou aprendendo algo novo. Eu estou conseguindo motivar e trazer o meu time para que meu time assista. E se for ao preço de eu ter que ficar 2 horas, entre aspas, sem fazer nada, eu vou ficar porque eu estou preocupado com o engajamento do time e não com as minhas 2 horas. Excelente. Então, assim, foi para mim uma lição que esse cara deu, e não à toa esse projeto deu muita performance. E aí a gente fala, cara, claro, a gente entra com a educação corporativa para times de vendas, profissionais de vendas, mas o líder é o cara que faz a diferença na ponta. Exatamente. Né? Eu tenho visto, quando a gente fala de líder, de venda, eu assim, a área Porto Eduque, que eu estava atuando, e agora essa área que eu tô, a gente fica dentro da VP de marketing. Né? A gente não está no RH. A gente está junto com a estratégia, trabalhando junto com o que está acontecendo na empresa para vendas e a forma que a empresa está comunicando, as campanhas. Então, isso é um diferencial para a gente conseguir, como área de treinamento, passar essas informações para os líderes.
E deixa eu dividir uma dor com você aqui, né? Se você tivesse diante de executivos ou donos da indústria imobiliária, tá? A gente hoje tem muitos poucos clientes da indústria imobiliária, porque o mindset do dono de uma incorporadora, de uma imobiliária, ele diz o seguinte: imobiliária menos, mas a incorporadora mesmo, dono, né, das grandes imobiliárias, incorporadoras, eles falam assim: eu vou treinar tanto meu corretor para ele vender o produto de outro. Ou seja, assim, cara, eu tenho um cara que ele não é tão bem qualificado, embora a gente esteja vendo vários corretores agora, né? O cara vai, filma um apartamento, enfim, tá ficando legal o negócio. Estamos chegando perto dos Estados Unidos. Como é que você vê essa crença, esse mindset de dizer assim, né? Pô, eu sou um corretor de imóveis. Aí eu posso vender a incorporadora A, B, C ou D, imobiliária. Legal. Aí eu, como incorporadora, tenho um desafio, que é desovar meu produto, desaguar meu produto. Só que eu posso treinar esse cara a melhorar o conhecimento dele e ajudar a vender meu produto. Pode ser que ele venda de outro, mas eu vou ter um cara melhor. Ou eu posso continuar com um cara ruim só para garantir que ele continua ruim e ele vai continuar vendendo dos outros. Então não é só porque ele é ruim que ele vai vender só o seu, né? Como é que você vê essa questão? Porque vocês lidam com corretores e eu entendo que o segmento de seguro já entendeu que é uma dor que não... eu prefiro treinar e o cara vender todo mundo, mas me vender mais, do que eu não treinar porque ele vai ficar bom para me vender. A gente não tem essa visão, tá? Então é o que eu falei para você no começo. Quando o corretor ele tá vendendo, a gente quer que o negócio dele cresça, porque ele não vende só Porto, ele vende outras seguradoras. Ele pode vender qualquer uma seguradora. E a nossa ideia é que a gente ajude ele a alavancar as vendas dele, como Porto, mas que ele ajude a melhorar a corretora dele. Então, não importa se a gente está dando conhecimento para ele e ele vai vender a outra seguradora, que acontece também. Para a gente, o importante é ele ter clareza do que é a Porto, a gente fideliza ele, quando a gente traz conhecimento para ele e a gente desenvolve ele, a gente fideliza ele como um corretor. E independente, a gente não tem a pretensão de que ele só venda Porto, mas que ele melhore o negócio dele, porque se a empresa dele crescer, ele vai vender mais. Ele vai vender mais Porto, ele vai vender mais a outra seguradora. Nossa, glória a Deus. Néctar para os ouvidos. A seguradora XY, a mesma coisa eu diria para essa incorporadora. Quando você traz o conhecimento e você se dedica, ele vai vender os seus imóveis, vai vender o do outro, mas ele se sente mais dedicado à empresa que está investindo nele. E não importa, se ele crescer a imobiliária dele, as vendas dele, ele vai vender mais o seu também. Maravilhoso, muito bom, muito bom. E eu vejo no caso da Porto, é genuíno isso, né? E a pessoa, mas é genuíno, mas é para vender. Fala, mas outras empresas nem é genuíno e nem faz para vender, né? Na Porto, você sente que desde a história da Porto, não sei se você tiver algum pouquinho de contar um pouco dessa história da Porto, que eu lembro que a Porto dava até a própria sala e outros incentivos, né? Sim. Como é que você vê essa questão da raiz dessa cultura sendo presente ainda hoje, que pelo que eu sinto, me parece que isso é a grande fortaleza da Porto, né? A Porto chegou aonde ela está hoje por conta dos corretores que vendiam a Porto. Então, assim, não dá para esquecer isso, né? A gente não chegou no tamanho que é por vendas próprias, né? É só o corretor que vende a Porto. Então, isso é o nosso grande valor. O corretor de seguros é o grande valor da Porto. Hoje tem venda digital, mas a gente está sempre direcionando para o corretor. Então, o cliente pode adquirir, por exemplo, digamos que você vai adquirir um produto da Porto digitalmente. A comissão da venda do digital vai para o seu corretor, para o corretor que você tem cadastrado ali. Olha que interessante isso, turma. Então, por exemplo, se eu sou de um corretor, o José é meu corretor. Se eu entrar no site da Porto e fizer uma compra lá, a parte dessa comissão vai para o José, que é o corretor. Sim, maravilhoso. Vai para ele. Porque ele é o que trouxe a Porto até ali. Então, não dá para desconsiderar o corretor. E aí, a gente tem até o Instagram, o corretor é para sempre. Sim. Porque a gente valoriza muito a profissão e a gente quer que eles realmente continuem
sobrevivendo do seguro, que eles vendam cada vez mais o seguro e que isso se torne uma profissão cada vez maior e melhor no mercado. Sim. Porque a gente precisa do corretor para vender. Eu tenho dito sempre assim que o vendedor, né, a gente já passou pela era do produto, então o produto quanto melhor vendia mais. Hoje os produtos são muito parecidos. Depois a gente veio para a era do marketing, quem tinha o melhor marketing vendia mais. E eu digo que agora a gente está na era do vendedor. Porque na hora que você chega para comprar uma geladeira no supermercado, numa loja, aquele vendedor pode fazer a diferença entre você comprar a marca A ou a marca B. Exato. Porque você está no momento de compra e assim é em todos os outros produtos também, né? Então, sim. Muito bom. Ô, Paula, e a gente teve queria trazer uma lembrança, a gente teve uma experiência, eu acho que logo que você estava chegando na Porto, foi logo na pandemia. Sim. Acho que foi 2020, no começo da pandemia. A gente tinha um desafio ali, a gente foi contratado para um projeto e a Paula chegou mais ou menos junto desse projeto. Eu costumo dizer que foi um ciclo de venda bastante longo, foi o primeiro projeto que a gente vendeu para Porto e demorou 4 anos. Então foi um ciclo de venda bem longo, então você trouxe sorte aí pra gente, né, nesse processo. E naquele momento a gente falou, cara, como é que faz o processo de digitalização do corretor? Ninguém sabia muito o que ia acontecer, Covid, etc e tal. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho a gente gosta de assim, qual é a sensação, qual é a energia, qual é o sentimento que a gente deixa nas pessoas que trabalham com aceleração de vendas, que trabalham com a gente, né? O que ficou de lá para cá, daquele projeto que a gente fez, que durou 2 anos, assim, dentro de uma incerteza, a gente fez lives, começou a fazer treinamento pelo Instagram e tal, no processo de digitar os corretores. O que a gente deixou para você nesse lugar do sentimento, da sensação, da experiência que você teve com a gente? Assim, pra gente era desafiador, né, Marcelo? Porque, assim, da mesma forma que muitas pessoas que foram para casa e não sabiam fazer nem venda, nem atendimento digital, tava todo mundo aprendendo. E a gente se propôs a isso, né? A ensinar a vender digitalmente, a vender ao corretor, conseguir alavancar as vendas dele mesmo estando de casa. E aí eu acho que vocês contribuíram demais com o conhecimento que vocês têm. A gente fez um trabalho forte ali de um assessment, né, para entender o perfil das pessoas. Depois a gente desenhou o tipo de rede social que ele poderia vender e como ele faria essa venda. Eu entendo assim que a gente abriu portas para muitos corretores, para muita gente que não tinha a menor ideia de como fazer a venda naquele momento que tinha tanta empresa que estava em dúvida, né? Porque não tinha gente comprando e o seguro de vida naquela época começou a crescer mais, porque era gente morrendo por causa do Covid, e aí o seguro, ao invés dele diminuir, não, ele cresceu, né? Então, assim, diminuiu o seguro de carro, porque as pessoas não estavam mais na rua, mas tinha outros tipos de vendas que eles poderiam fazer, seguro residência, seguro de vida, e vocês ajudaram demais, e eu acho que a gente alavancou muito o conhecimento dos corretores. E aí só tenho a agradecer a vocês por essa jornada aí que a gente montou. Que legal, e a gente super agradece a oportunidade, né? A gente, de novo, o ciclo de venda é bastante longo, e pra gente foi muito bom, assim, também ver que de alguma forma era um acalanto, porque, tava todo mundo ali preocupado, e de novo, eu reforço muito essa genuinidade da Porto nesse sentido, né? E Paula, para a gente ir para a nossa reta final aqui, como é que você vê que o futuro da educação corporativa? Existe uma frase, né? Algumas pessoas que dizem, cara, todas as empresas serão empresas de educação, porque a formação necessária para o profissional entrar e se manter atualizado já não é mais só a faculdade. Não. Você acredita nessa frase e como é que você vê o futuro da educação nas empresas? Eu super acredito, mesmo porque os projetos que eu agora sou responsável, eles trazem para essa linha. Como a gente fala de lifelong learning, a gente aprende o tempo todo. E para mim, assim, a educação tem que estar em todas as áreas. A empresa tem que ter a base, a educação, para poder se mover. Porque conhecimento é o que, assim, não perde, ele não se desatualiza. A gente precisa estar correndo atrás de atualização, a gente precisa estar plugado no que está acontecendo. Tem a inteligência artificial chegando aí e a gente está vendo o quanto ela evoluiu em tão pouco tempo.
trazendo frentes agora voltadas para a educação. Ontem mesmo eu fui numa palestra e você vê como que a inteligência artificial está tomando a frente. Então, eles estavam falando, por exemplo, de um aplicativo que, se você trabalha numa empresa, você quer estudar por sotaque. Eu falo mais com pessoas da Índia. Então, eu quero estudar inglês com Sotaque que me indiano. traga com sotaque indiano. Eu quero... então, assim, você vê que a inteligência artificial vem customizando o conhecimento. E a gente precisa estar plugado nisso. Sim. A gente precisa estar ligado nisso que está acontecendo, porque o conhecimento não morre. Muito bom, E a gente tem que mudar. E a mudança é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. A gente só tem que estar acompanhando. Eu digo que a inteligência artificial é igual ao micro-ondas, né? Antigamente ninguém sabia usar. Agora todo mundo tem que saber usar o micro-ondas. Tem que saber usar. Porque ela está em todo lugar, mesmo nos lugares que a gente acha que não estão. Mas já está. Que legal. E, Paula, indo para a nossa reta final aqui, o que você, se todo mundo, o mundo inteiro estivesse nos ouvindo, né? E você com toda essa trajetória de carreira profissional, essa experiência de vida muito legal, né? Foi muito. A gente se conhece há bastante tempo, mas acaba conhecendo coisas aqui no podcast, né? Que mensagem você daria de inspiração para o mundo inteiro poder ouvir? Eu diria assim, sempre busque conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele abre portas, ele abre a mente. Acompanhe tudo que está acontecendo na sua área, ou na sua vida. Tem sempre outras formas da gente ver, e a gente só vai saber a hora que a gente for entender um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, nunca pare de estudar. Antigamente a gente tinha aquela ideia de eu acabei a faculdade, eu acabei de estudar, acabei a pós-graduação, parei de estudar. Isso não existe. A gente estuda o tempo todo, a gente aprende o tempo todo, o conhecimento é o tempo todo. Então, não acha que agora eu sou velho, não posso mais estudar, agora eu já não tenho mais o que aprender. Não existe isso, não existe. Então, busque conhecimento e abra a sua mente o tempo todo, procure crescer e se desenvolver. E outra frase que eu escuto muito, as pessoas não mudam, com conhecimento as pessoas mudam. Com certeza. A partir do momento que você tem conhecimento, você muda. Muito bom. E se a Paula estivesse olhando para a Paula com 10 anos de idade, o que ela diria para a Paula de 10 anos de idade? Olha, eu diria, persista, não tenha medo dos problemas que vão aparecer, porque você vai superar eles. Que legal, muito bom. E se agora a Paula estivesse de frente com a Paula com 70 anos? O que a Paula de 70 anos diria para a Paula de agora? A Paula do futuro falando para a Paula de agora. Eu ia dizer, você foi forte, hein? Que coisa boa, maravilhoso, maravilhoso, muito bom. Paula, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Você é uma pessoa, né? Eu comento o seu nome aqui, todo mundo sabe quem é Paula Zambotti, porque desde o nosso projeto a gente teve uma conexão e foi muito legal o suporte que você nos deu. E ver você, de fato, atuando numa área, numa empresa genuína e com uma dedicação genuína mesmo, com a profissão de educar os outros, né? Que eu acho que é uma profissão muito nobre. Queria que você deixasse seu recado final aqui para a gente ir para os nossos finalmente. Tá bom. Bom, eu fico à disposição através das minhas redes sociais. Eu acho que eles vão colocar aqui para vocês poderem ver. Desejo muito sucesso ao pessoal aqui da Aceleração de Vendas e desejo muito sucesso a todos vocês. E contem comigo aí o que precisarem. E obrigada, Marcelo, por esse tempo. Obrigada por esse papo. Foi sensacional. E a hora que eu estava falando, você vai fazendo uma lembrança de várias coisas que aconteceram na vida. Então, é uma forma da gente também poder refletir aqui sobre vários pontos da carreira e da vida. Nossa, obrigada. Então já ficou legal, porque agora eu gostei, porque agora o podcast tem um propósito de gerar um valor para fora, mas você trouxe um lugar legal de gerar um valor para dentro, porque é uma conversa aberta e esse sentimento, né, de você vai conectando uma história que você viu e tudo mais. Muito bom, muito obrigado então, Paula, pela sua presença. Quem quiser falar com a Paula, LinkedIn/Paula Zambotti. O Zambotti é com 2 T's no final. Isso. Zambotti. Isso. Ou nas redes sociais, mais precisamente Instagram, @Zambotti com 2 T's, ZambottiP.
de Paula, certo? Exato. Zambotti P. Isso. Muito obrigado, turma. Esse foi mais um episódio do Vortex falando dos desafios de treinar vendedores em grande escala. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e dar o like aí, acender o sininho, senão o time da produção que está aqui atrás briga comigo. É isso aí, turma. Muito obrigado. Valeu. Obrigada.